Você é uma pessoa impulsiva que reage imediatamente a situações sem pensar nas consequências? Então nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas para você controlar a sua impulsividade. Eu sou o Luciano Júnior do Performance Fantástica e muitas pessoas são realmente impulsivas. Elas realmente agem com impulsividade às situações que acontecem na vida delas. Mas afinal, o que é uma pessoa impulsiva? Uma pessoa impulsiva é uma pessoa que age por impulso. Mas afinal, o que é esse impulso? E aqui eu vou ter que trazer uma colinha. Impulso é uma teoria da física que diz o seguinte: impulso é a grandeza física que mede a variação da quantidade de movimento de um objeto. É causado pela ação de uma força atuando durante um intervalo de tempo. Ou seja, esse impulso é aquele que vai medir a variação daquele objeto naquele tempo. E o que é que reflete nas pessoas? É basicamente o seguinte: alguma coisa acontece na sua vida e automaticamente você reage numa velocidade imediatamente, você imediatamente reage, você imediatamente tem alguma ação. Um exemplo, alguma coisa acontece, alguém fala mal de você, alguém grita com você e automaticamente você grita com ela. Você não pensa se você deveria gritar, você nem pensa quais são as palavras que você deveria dizer, você simplesmente age. Então, alguma coisa acontece e você automaticamente, a partir dessa coisa que gera esse impulso, dessa coisa que aconteceu, você automaticamente reage, sem pensar ou refletir. E isso é horrível, porque você acaba estragando e perdendo diversas oportunidades e às vezes perdendo amizades e se dando mal em diversas situações, porque isso acontece, porque você não pensa se aquilo realmente vai trazer algum benefício, se realmente vai trazer algum malefício na sua vida. Você simplesmente, as coisas acontecem e você reage. E é por isso que nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas para que você possa controlar a sua impulsividade. E para falar a verdade, eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Por essa razão, eu fui em busca de tentar entender como eu podia controlar isso. E foi assim que eu encontrei as 7 dicas desse vídeo. A primeira dica, ela é simples, ela é básica, ela é direta. É a meditação. Se você ainda não faz meditação, se você ainda nunca procurou, se você acha que é coisa dos monges, né, do Tibete, se você acha que é coisa daquele pessoal que segue Buda e tudo mais, você deveria repensar um pouco mais. Porque a meditação tem a ver com estar no momento presente, com deixar com que os seus pensamentos, aquelas obrigações que você tem para fazer depois, elas simplesmente fiquem lá no momento delas. Você se concentre no agora, você se concentre no seu corpo, no que é importante para você agora. Então dá uma procurada, tenta ver, existem muitas meditações guiadas por aí, gratuitas no YouTube, existem aplicativos para celular, e inclusive eu uso um aplicativo que é o Stop, Breathe and Think, que é um aplicativo que ele tem várias meditações guiadas. Ele é em inglês, se você entende inglês vale a pena, mas se você só entende português, você não fala inglês ou outra língua, dá uma procurada no YouTube, tem muita gente fazendo meditação gratuita, né, ensinando a fazer, e você começa a fazer e você vai ver como você vai começar a controlar as suas emoções de uma melhor maneira. A segunda forma é uma repetição de palavras e pensamentos. Muitas vezes o que a gente precisa para controlar a nossa impulsividade é aprender a não mostrar ao nosso cérebro que a gente não deveria ser impulsivo. E uma das formas mais fáceis disso é repetir para ele: cérebro, não seja impulsivo, o impulsivo. Cérebro, faça as coisas devagar. Cérebro, pense antes de agir. E quanto mais você fala isso, quanto mais você pensa nisso, não, calma, calma, simplesmente acontece alguma coisa, você reage. Só que você pensa, não deveria ter reagido. Aí da outra vez acontece de novo, você pensa de novo, não deveria. E aos poucos seu cérebro vai entendendo que ele não deveria reagir daquela maneira às situações. E aos poucos ele vai aprendendo. Então, essa repetição de palavras vai ensinando o seu cérebro. Outra forma é básico, é simples, muita gente vai te dizer isso. É o simples contar até 10. Antes de você simplesmente reagir a alguma coisa, alguém falou mal de você, alguma coisa aconteceu na sua vida, antes de você simplesmente tomar a decisão e fazer alguma coisa, simplesmente conte até 10. Feche os olhos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E veja se você está mais calmo, se você consegue pensar melhor sobre o que você deve fazer. A quarta dica é sair da situação. Existe uma frase muito famosa que é o seguinte: uma mente que criou um problema não pode resolver esse mesmo problema. Ou seja, se eu estou aqui nessa situação com um problema na minha vida
e eu mesmo tento resolver esse problema da mesma forma que eu sempre pensei, eu não vou conseguir. Porque se eu criei o problema pensando dessa forma, eu jamais vou conseguir resolver o problema pensando da mesma forma. Para que eu resolva esse problema, eu tenho que pensar de uma forma diferente, eu tenho que pensar de um jeito diferente. E uma maneira simples e básica de fazer isso é sair da situação. É dizer, tudo bem, eu estou nessa situação, vamos dizer que você brigou com a sua namorada ou com o seu namorado. Você brigou. Em vez de você pensar como, o que é que eu como namorado faria, dá um passo para trás e pensa, o que é que um amigo meu, o que é que se isso acontecesse com um amigo meu, o que é que eu diria para ele? Ou seja, eu saí da situação, então não é o meu namoro mais, é o namoro de um amigo. Então o que é que eu faria nessa situação? Na verdade, o que é que eu diria para o meu amigo fazer? Então simplesmente, ao invés de eu estar aqui na situação, eu saio da situação e penso melhor e penso claramente, como se não fosse sobre mim. Então saia da situação que você vai conseguir controlar aquela sua impulsividade. A quinta dica é pensamento, é pensar, é fazer as seguintes perguntas toda vez que você tiver prestes a agir por impulso. Se pergunta o seguinte, quais são as consequências do meu ato? O que é que isso vai acontecer? O que é que isso vai gerar? Será que existe um benefício agora? Ou será que existe um benefício futuro ou eu estou lutando por um benefício agora, um benefício fraco? Por exemplo, é uma dieta mais ou menos. Uma dieta, sei lá, você está à noite e você quer comer, sei lá, um pote de chocolate. E pensa, quais as consequências do meu ato? Eu vou sair da dieta, talvez tenha algum problema ou outro. Será que eu não estou trocando um benefício imediato por algo maior no futuro, algo maior que eu desejo no futuro, que no caso da dieta é ser mais saudável, ter um corpo melhor? Então, pensa, porque às vezes você vai pensar, poxa, talvez fazer isso, talvez comer esse pote de chocolate não seja benéfico para mim. E eu consigo controlar melhor a impulsividade. Talvez não funcione na primeira vez que você faça isso, talvez na primeira vez você coma o pote de chocolate. Mas ao mesmo tempo, à medida que você vai fazendo e repetindo isso, aos poucos vai ficando melhor. A sexta dica, isso eu acho que é a sexta, é libere as emoções de alguma forma. Nossas emoções elas estão ali no nosso corpo e nós precisamos liberá-las para o mundo. E você pode encontrar diversas maneiras. Eu vou te dar aqui duas. As duas que eu encontrei para liberar minhas emoções, para liberar o que eu sinto. Elas são escrever e fazer atividade física. Quando eu escrevo, muitas vezes eu escrevo sobre amor, sobre relacionamentos, sobre coisas que eu estou vivendo, como eu escrevo sobre desenvolvimento pessoal, é muito fácil para mim liberar aquelas emoções que eu estou sentindo, aquelas coisas que eu estou passando na minha vida. Então eu libero aquilo e aquela emoção que antes pertencia a mim, agora pertence ao mundo e está ajudando outras pessoas a também lidar com isso. Está ajudando você a lidar com sua impulsividade e eu estou te ajudando, eu estou liberando para você. Ou então através de atividades físicas, além de, é claro, do benefício que tudo tem, isso acaba liberando aquelas emoções que estão muito travadas em você, porque durante a atividade física você libera hormônios que te ajudam a ficar melhor. E a última dica para controlar a sua impulsividade é colocar-se no lugar do outro. Será que eu dizer isso? Será que eu fazer isso? Como é que o outro vai ver? Se fosse comigo, se aquela reação fosse comigo, será que seria legal? Será que eu ia gostar daquilo? Será que aquilo ia me fazer bem? Será que não ia? Entende? Coloca-se no lugar do outro, vê como é que o outro vê aquilo, vê se aquilo vai ser importante para o outro. Muitas vezes a gente se coloca no lugar do outro e a gente percebe que não deveria estar fazendo aquela coisa, que aquela coisa vai acabar prejudicando a gente e que vai acabar machucando muito a outra pessoa. E se você ainda não percebeu, não ser impulsivo, não agir com impulsividade nas situações é muito importante, porque isso faz com que a gente tenha seja mais feliz, tenha melhores relacionamentos, a gente consiga controlar melhor as situações, a gente consiga viver uma vida melhor, porque a gente sempre está analisando se o que a gente está fazendo é realmente certo, se é realmente correto, se a gente deveria ou não estar fazendo aquilo. Então, use essas 7 dicas e não seja mais impulsivo. Eu tenho que te dizer que depois que eu comecei a usar essas dicas, minha impulsividade diminuiu e eu não posso dizer que está zero, eu acho que nunca vai ser zero, mas eu tenho que dizer que diminuiu e melhorou muito, tá bem? Então se você está vendo isso em qualquer outro lugar, fora do meu blog, performancefantastica.com.br, dê uma passada lá, vê os outros vídeos, comente, compartilhe, enfim, interaja comigo. E não se esqueça, é claro, de compartilhar esse vídeo com um amigo. Marque um amigo aqui nos comentários ou jogue o link desse vídeo para um amigo seu ou uma amiga sua que é impulsivo e quer controlar a impulsividade. E não se esqueça,
Para ser uma pessoa fantástica, você precisa de uma performance fantástica. Você tem problemas na sua vida? Como resolver os seus problemas? Eu sou o Luciano Júnior do Performance Fantástica.